Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. If you'll all gather close around the phonograph and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun. Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo, e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, ninguém mais, ninguém menos que Caio Salles. Ele que é jornalista, produtor e diretor de conteúdo audiovisual desde 1999, passou por canais de televisão, agências e produtoras. Ele é mestre em ecoturismo e conservação pela Unirio, instrutor de mergulho, idealizou e coordena o projeto Verde Mar. Confiram lá no www.projetoverdemar.com, que é absolutamente sensacional, diga-se de passagem, com ações de coletas de resíduos do fundo do mar para sensibilização, educação e pesquisa científica, além da produção de conteúdo para divulgação científica e de assuntos relacionados a temas socioambientais. E foi sensacional, galera, receber o Caio aqui. Eu acompanho o trabalho do Caio há algum tempo. Ele tem um podcast absolutamente sensacional, Verde Mar, né? Tem um canal lá no YouTube, é Cúmulos TV, que tem material muito bacana. O Caio, assim, ele tem uma vida que, assim, acho que renderia dezenas de episódios de podcast. Ele já fez edição e finalização de documentários, vários deles premiados. Ele já participou da edição de longa-metragem que foi premiado com a melhor montagem no Festival de Gramado. Já fez assessoria de imprensa da Go Up Brasil. Já viajou o mundo inteiro como freelancer, como vídeo repórter e editor da ESPN Brasil, canal de esportes aí. Vocês vão ouvir um pouquinho sobre isso aí na nossa entrevista, só pra arranhar a superfície aí de tudo que o Caio já fez, cara. Aquele tipo de vida que a gente vê pela televisão, assim, você fala, cara, que loucura, né? Esse cara viaja pra caramba, viu o mundo e tal, faz 1 milhão de coisas. E essa é a impressão que eu tenho do trabalho do Caio. Fico assim, como que esse cara faz isso, né? Com a qualidade, o profissionalismo do conteúdo que ele produz é absolutamente sensacional. E vocês vão conhecer hoje um pouquinho aí do trabalho que o Caio vem fazendo, especialmente do Projeto Verde Mar, lá no Rio, e todas essas voltas, né, que a vida dá. Acabou que o nosso papo foi meio que sobre a vida, o universo e tudo mais, e eu tenho certeza que vocês vão adorar, que vocês vão conhecer aí um trabalho de um profissional absolutamente sensacional e vão querer conhecer mais, com certeza. Fiquem ligados aí, no post do episódio tem os links aí para as plataformas, para os canais e para os projetos que o Caio está envolvido. Fiquem ligadas, porque obviamente está sensacional. Seguimos! Pessoal, vamos aqui rapidamente para os nossos jabás. Sigam lá nas redes sociais, no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, o @Desabrace, no Twitter também, o @Desabrace. E somos um podcast, 4. Sigam lá os nossos 4 podcasts, o Desabraçando Árvores, o Que Bicho é Esse, o Que Bicho é Esse Crianças e o Caderno de Campo, lá no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Cashbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Lembrando que se você ouve lá no Spotify, deixe lá 5 estrelinhas na avaliação pra gente, porque isso nos ajuda e nos deixa felizes e cotetes. Hey, that's something everyone can enjoy. Pessoal, este é um projeto independente que se sustenta literalmente a partir de um grupo absolutamente maravilhoso de apoiadores e apoiadoras que abraçaram o Desabraçando, né, na nossa campanha de crowdfunding lá no apoia.se/Desabrace, apoia.se/Desabrace, ou através de doações pontuais no PicPay, no @Desabrace. Os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, acesso aos bastidores, Desabracevas, né? A gente tá sempre trocando ideia lá. Então, se você se sente compelido, se você se sente compelida, né? Se você acredita no que a gente tá fazendo aqui, considere aí apoiar o nosso projeto a partir de R$1 lá por mês no apoia.se/Desabrace. Esse projeto continua existindo porque é
essas pessoas financiam o projeto, né, com as despesas que nós temos mensalmente. Então, mais uma vez, se você se sente compelido, se você se sente compelida, considere aí apoiar a partir de R$1 o nosso projeto e manter esta bagaça aqui online. Antes de seguir, pessoal, lembre-se sempre aí de mandar os seus feedbacks, né, os seus retornos, mandar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra@desabrace.com.br. Se você tem aí considerações sobre este episódio ou episódios anteriores, mande aí o seu e-mail, né, no primeirapedra@desabrace.com.br. Lembrando sempre as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7. Se você não tem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos! That was fun. Let's do it again. E é isso aí, pessoal. Eu estou aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos que Caio Salles. Estou super curioso aqui, porque vamos falar de um mundo muito desconhecido aí pra mim e pra maioria dos mineiros, que é o mar. Seja bem-vindo, Caio. Foi um prazer, valeu pelo convite, Fernando, sempre é bom. Eu que sou fã do Desabraçando, ouço aí há um bom tempo e tô feliz de estar agora desse lado aqui. Ô, Caio, pô, você tem um projeto sensacional, né? Nós vamos falar bastante aí sobre ele. Você é um cara, né, que tem 1000 canais, tem podcast, canal no YouTube, mexe com comunicação, site e tal, e tá no campo direto. E recentemente você virou uma página importante aí, defendendo o mestrado com um título super bacana, que é um mergulho no antropoceno, o lixo como componente da paisagem subaquática. Conta pra gente como é que começou essa história do Verde Mar, Caio? Eu sou jornalista de formação, trabalhei muito tempo em televisão, trabalho ainda hoje com produção audiovisual e sou um apaixonado pelo mar. Apesar de ser do interior de São Paulo, aliás, sou de Atibaia, né, onde... Olha aí! Sou nascido e criado em Atibaia, até um dia pegar uma dessas excursões de escola, né, de formatura, acho que era da 8ª série, a gente foi para Búzios, no Rio de Janeiro, e eu, junto com uns amigos, a gente alugou uma máscara, um snorkel, e aí passou o dia dentro da água. E eu voltei fascinado por aquele ambiente. Claro, eu ia muito pra praia, tinha o costume de ir pro litoral, né, pra Ubatuba principalmente, Caraguá e tal. E aí eu voltei e, coincidentemente, logo depois que eu voltei dessa viagem, teve um grupo oferecendo um curso de mergulho em Atibaia. É em Atibaia? Em Atibaia. Aonde? Era uma escola de Jundiaí, que montou um grupo específico numa escola de natação que tinha em Atibaia ali, tem ainda, eu acho, essa escola. E aí a gente fez o curso. Fiz o check-out em Ubatuba, comecei a mergulhar e fiquei com aquilo, assim, né? Eu sempre tentava mergulhar, isso eu tinha 15 anos na época. E isso, né, fui picado pelo bichinho do oceano, do mar. E aí eu fui, ao longo do processo, assim, amadurecendo, né, essa paixão pelo oceano. Quando eu fui fazer minha faculdade de jornalismo, uma das primeiras opções, assim, era deixa eu ver onde tem uma universidade federal com praia, né? Aí eu fui ver Vitória, Rio de Janeiro, Salvador e acabei indo para a Federal de Santa Catarina, onde eu me formei em comunicação e jornalismo. Dei uma volta aí, né, por outros meios e fui trabalhar na ESPN por um tempo, como repórter, editor e produzindo material para os canais de TV, né? Fui para Olimpíadas, Copa do Mundo. Olha aí, cara. Fui construindo uma carreira no jornalismo. Em 2007, eu fiz uma viagem para a África do Sul com o Lawrence Uaba. Eu fui para fazer um documentário para a ESPN, o Lawrence ia para mergulhar e eu fui para fazer a direção de externa, ajudar na produção e tal, e ser o representante de dentro da ESPN nessa produção lá na África do Sul. E aí no meio dessa viagem eu falei, pô, Lawrence, deixa eu mergulhar aí, cara, eu sei mergulhar, né? Eu não vou me matar. E aí eu fiz um mergulho e voltei decidido, né? Isso foi em 2007. Falei, decidido. Falei, não, eu preciso fazer isso, é isso que eu quero fazer. E aí quando eu voltei, né, o que era uma coisa esporádica, né, um hobby, o mergulho, eu falei, não, eu vou me dedicar mais, vou tentar me aprimorar a produção de imagens subaquáticas. E aí eu comecei a fazer outros cursos de mergulho, a mergulhar mais. Até isso, nessa época eu já estava morando em São Paulo de volta, né, trabalhando na ESPN. Eu consegui uma transferência para o Rio de Janeiro, pela ESPN. E aí aqui no Rio de Janeiro, a forma que eu encontrei de mergulhar mais, de estar mais no mar, era caindo na Praia Vermelha, que é um ícone da cidade, assim, né, aos pés do Pão de Açúcar, e é um lugar de fácil acesso, a gente consegue mergulhar da praia, né, fazer o mergulho autônomo saindo
da praia, sem depender de uma embarcação. Tipo, saindo da praia mesmo, você vai andando com o escafandro e... Sim, vai com o cilindro, colete, todo o equipamento da praia. O nome é escafandro? Desculpa a minha toperice. Não, o escafandro é mais antigo, né? Mas o equipamento é máscara, o regulador, o colete, o cilindro, uma roupa de mergulho e a nadadeira, né? E aí eu comecei a mergulhar mais ali, frequentemente. E aí eu fui fazendo uns cursos, me tornei instrutor de mergulho, e aí chegou um momento na minha vida, assim, que eu tava trabalhando que nem um maluco na ESPN, viajando sem parar, assim. Teve um ano que eu fiquei, o meu último ano, por exemplo, na ESPN, eu fiquei mais de 200 dias fora do país. Foi em 2012, então eu fiquei em Londres um tempão na Olimpíada, eu ia pra Austrália fazer campeonato de surf, eu viajava muito, era muito legal. Mas você fazia entrevista, assim, com o microfone mesmo, lá com a galera, assim? Eu fazia tudo, essa que era o grande lance, né? Eu operava a câmera, então eu fazia as imagens, eu editava e era repórter. Então às vezes eu ia lá, montava o tripé, botava a câmera, ia pra frente da câmera, gravava uma passagem, gravava alguma coisa, pegava o material todo, descarregava o cartão, editava algum boletim, algum material e mandava via internet pros jornais. Você ia sozinho, assim? Você te dava uma caixa de equipamento, vai lá e cobre, é isso? Tipo isso. Então, quando a TV não tinha dinheiro pra mandar uma equipe completa, vai o Caio que ele resolve. Então, eu fui pra muita viagem nesse esquema. Eu ia sozinho e aproveitei muito, assim. Foi muito legal por um tempo. Só que chega uma hora que você começa a dar dor nas costas de carregar o equipamento. Você, é a quinta vez que eu tô indo pro mesmo lugar e não consigo nem dar um mergulho no mar aqui, sabe? E aí eu comecei a ver, e ao mesmo tempo, o jornalismo diário, assim, essas coberturas, ele é muito efêmero, né? Você produz algumas coisas que ficam velhas muito rápido. E aí eu comecei a olhar e falei, putz, eu tô trabalhando pra caramba, tô fazendo um monte de coisa legal, mas eu não sei se eu tenho alguma coisa que eu pego assim e falo, putz, olha, isso aqui é o que fiz, sabe? Isso aqui é legal. Tanto é que eu tenho pouca coisa do meu arquivo da ESPN. Eu fiz algumas coisas muito legais, alguns documentários maiores e tal, mas o dia a dia era muito corrido e eu tava me sentindo, não diria pouco relevante, mas eu queria deixar um legado, sabe? E aí foi um momento que eu resolvi sair tudo, eu ainda tinha idade para poder arriscar, né? Vou sair, não tinha filhos, eu tava, né? Tinha algum dinheiro guardado, eu podia arriscar. E aí foi quando eu saí e comecei a pensar a ter um projeto que focasse na divulgação de outras iniciativas de conservação. E aí que começou o projeto Verde Mar. Na verdade, ele começou como programa Verde Mar. A ideia, eu fiz algumas viagens ainda a trabalho e aproveitei para gravar uma série para TV. Então eu fui para o Havaí, por exemplo, cobrir a final do Campeonato Mundial de Surf, o primeiro título mundial de surf do Brasil, com o Gabriel Medina. Eu estava no Havaí e aí eu aproveitei para ir gravar entrevistas com um pessoal do projeto de proteção das tartarugas verdes na Ilha de Oahu. Eu estendi minha estadia lá, fui para a Ilha de Kona, né, para Big Island, e aí eu fiz lá um mergulho com as raias manta e conheci o projeto de conservação das manta. Olha só, cara. E aí eu voltei e falei, cara, é isso, assim, sabe? Aí eu montei a série para TV, tinha episódios em Curaçao, falando sobre o peixe-leão, né, que é uma espécie invasora no Caribe, daí mostrando o programa de controle lá, de manejo do peixe-leão no Caribe, esse trabalho de conservação no Havaí, e voltei pro Brasil com essa série, vamos botar na TV, vai bombar, vamos começar a fazer só isso e tal, e aí não foi tão simples assim, né? Eu fiquei com a coisa meio assim, parada, tendo que pegar muito trabalho aleatório, assim, né? Fui trabalhar com futebol, com coisas que eu tinha, um mercado, né? E ao mesmo tempo eu tava mergulhando ali na Praia Vermelha. Eu mergulhava na Praia Vermelha, mergulho ainda, né? E eu vejo uma biodiversidade muito rica, assim, a gente vê uma variedade de espécies de raia, vários peixes, cardumes pequenininhos, né? Cardumes de peixes pequenininhos e uma variedade muito grande ali. Só que ao mesmo tempo, eu via muito lixo. Sempre via, né? Assim, todo mergulho você acabava encontrando um pedacinho de plástico, uma linha presa no costão. E aí eu comecei a juntar uns amigos meus e falar, pô, vamos começar a catar esse lixo e catalogar, ver o que tem aqui. E aí isso foi em 2016, comecei a criar um compromisso de pelo menos uma vez por mês ir mergulhar para catar os resíduos que a gente encontrava e produzir esse relatório. Comecei a fazer parte de uns programas de combate ao lixo no mar internacionais. Tem um bem grande de ciência cidadã que é chamado de Dive Against Debris. Tem um mapa, né, no mundo que os mergulhadores reportam os resíduos que eles coletam durante os mergulhos. Então tem dados do mundo inteiro, é muito interessante, né? Ele é feito pela PADI Aware.
Ao mesmo tempo, comecei a entrar em contato com alguns projetos, com a Mission Blue, da Sylvia Earle, falando, tô aqui fazendo umas atividades, quero saber como que a gente pode, né, somar e tal. E aí passamos a integrar também a Mission Blue. E aí, dentro desses programas, eu assumi esse compromisso mais formal de todo mês mandar um relatório. Num desses mergulhos, eu tô lá catando lixo, subo, eu dou de cara com um professor das ciências ambientais da Unirio com um caiaque catando lixo flutuante. E aí ele falou, pô, você tá catando lixo aqui? Eu também, tô com um grupo de alunos aqui e tal. Acabou de abrir um mestrado aqui nas ciências ambientais, que é um programa de ecoturismo e conservação, e se bobear, tem liga aí com o que você tá fazendo. Eu falei, pô, deve ter mesmo. Montei um projeto, isso foi 2017, e aí pensando com um olhar muito científico, né? Assim, vou voltar para academia. Eu me formei em 2001, isso foi em 2017, eu estava mais de 15 anos completamente afastado só no mercado de trabalho, na comunicação e tal. E aí eu falei, é a minha chance de eu me dedicar ao mergulho, vou mergulhar, vou mudar completamente minha carreira, chega desse negócio de comunicação, vou ficar focado nisso. Aí eu montei esse projeto em 2017, eu não fui aprovado na primeira seleção do mestrado, por uma série de questões, né? Uma delas é que o meu filho nasceu num dos dias da prova, então eu acabei perdendo uma prova, mas ao mesmo tempo eu tive uma crítica da banca de seleção ali, que me fez também virar uma chavinha, né? Eu estava tentando fazer um projeto científico num programa que é essencialmente interdisciplinar e tentando ignorar o meu histórico profissional, a minha experiência profissional. E aí uma das questionamentos foi esse, mas o que você está trazendo para cá da sua experiência profissional? Isso aqui é um mestrado profissional, é interessante que você traga isso. E aí isso ficou ali, amadureci o projeto mais um ano, no ano seguinte eu fui aprovado, e aí ao longo do processo do mestrado, eu também fui amadurecendo muito isso. A hora que eu comecei a olhar para os dados que eu tinha, para começar, né? Deixa eu entender qual que é a minha área de estudo. Essa área aqui, que é a Praia Vermelha, ela não é só a Praia Vermelha. Ela é um mosaico de unidades de conservação. Ela tem, de um lado, o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca, do outro lado, o Parque Natural Municipal Paisagem Carioca, e ela está inserida dentro da APA Paisagem Carioca. Pesquisando e olhando documentação, planos de manejo, os decretos de criação, eu vi que o Parque Natural Municipal Paisagem Carioca tem uma área marinha. E que ninguém falava, porque como ele tem uma área florestal muito grande e é um parque muito central, assim, né, na zona sul do Rio de Janeiro, sempre os focos foram voltados para a área terrestre do parque. Mas na criação dele, ele tem 50 metros para dentro do mar. Olha aí. E isso foi uma surpresa, inclusive, na própria Secretaria do Meio Ambiente do município, né? É um parque municipal, conversando numa das reuniões que eu consegui fazer com o secretário do Meio Ambiente, né? Uma primeira conversa que eu tive, ele falou, não, porque eu quero criar a primeira unidade de conservação marinha de proteção integral da cidade. Eu falei, cara, você já tem isso aí. E aí uma coisa que me chamou a atenção é que os principais resíduos que a gente encontra ali no fundo ainda, dentro dessa unidade de proteção integral, são petrechos de pesca. E unidades de proteção integral, a pesca é proibida. Eu falei, bom, tem alguma coisa aqui, né? Talvez isso aqui dê liga para alguma proposta de política pública, o que eu posso fazer para tentar mudar essa realidade? E aí comecei a conversar com as pessoas, com os pescadores que vão no costão pescar, com as pessoas que frequentam a praia, e ninguém sabe, né, que está dentro de uma unidade de conservação, ninguém sabe o que é uma unidade de conservação, de proteção integral, de uso sustentável, é parque, é MONA, o que é, né? E aí eu falei, bom, temos um problema de comunicação aqui. E aí que voltei, eu falei, poxa, talvez eu possa colaborar mais com a comunicação, esses dados já estão me mostrando um caminho. E aí, dentre as ideias, assim, propostas que surgiram, eu pensei, como tem esse mosaico de unidades de proteção, né, de unidades de conservação, tanto a APA, quanto o parque, quanto a zona de amortecimento do monumento natural, falei, e se a gente pegar toda essa área marinha que tem algum grau de proteção e der um nome atrativo para ela e fizer um trabalho em cima disso? Aí eu montei uma proposta de criação do Santuário Marinho da Paisagem Carioca, que é reunir isso. Não é uma unidade de conservação, né? Não é uma categoria lá prevista no SNUC e tal, mas é um nome que chama atenção. Sim. E que talvez a gente consiga comunicar melhor para essas pessoas, olha, isso aqui é um santuário marinho. E que talvez também resolvesse uma outra questão que é muito importante, que a gente ainda não conseguiu resolver ali, é que a gente tem a área do parque, que os pescadores que estão ali no costão com a linha, eles estão causando um impacto, que minha pesquisa mostrou de alguma forma isso, né? Inclusive com registros de tartarugas presas em anzol, de peixes
peixes ali arrastando chumbada e tal. Mas eu falando com os pescadores, eles falam, pô, você vem aqui me encher o saco. E aí vira e mexe, entra um barco aqui e faz um cerco aqui dentro e faz uma limpa na praia toda. É eles que tem que combater. A gente aqui tá, pô, se ferra o ano inteiro, a semana inteira, vem no fim de semana pescar, você vem aqui me encher o saco, cara. Então, eu falo, não, você tem razão, mas a legislação fala que o que você faz é proibido. O que esses barcos estão fazendo, se esse barco, ele tiver fora do limite dos 50 metros do costão, que é o limite do parque, se ele tiver além dos 200 metros da zona da arrebentação, que é o que a Marinha proíbe embarcações chegarem, ele tá legal, ele tá ali, não tem muito o que fazer, não tem nem como chamar fiscalização. É óbvio que esses barcos entram e passam a rede por tudo. Só que se a fiscalização chega e ele tá naquele pontinho onde não tem uma legislação proibindo, não tem o que a fiscalização fazer. E aí a gente levou isso, criou um grupo de trabalho para pensar o que fazer, né? E aí a ideia do santuário é meio que traçar uma linha. Falar, ó, mesmo a área da APA, que é de uso sustentável, vai estar dentro do santuário. E aí pro santuário a gente cria algum mecanismo que proíbe essas embarcações de entrarem aqui. Porque geralmente são embarcações de fora do Rio de Janeiro, né? Eles vêm pegar a isca viva para pescar atum offshore. Não tem uma colônia de pesca que vive da pesca ali, então não é uma pesca de subsistência, é uma pesca de lazer que ocorre ali. Então a gente pode pensar em fazer um regramento melhor para isso. Até fazer um zoneamento para as áreas onde é permitida a pesca de linha no costão, e ali a gente faz um manejo. A gente monta uma equipe de mergulhadores, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, a gente vai lá e tirar as linhas e anzóis e chumbadas que ficam presas no costão eventualmente. E consegue, além de tudo, facilitar o acesso no costão para esses pescadores. Pô, vamos fazer para evitar erosão no costão, que é um problema que tem principalmente na área, no lado do monumento natural. Um esquema de coleta de resíduos que fica na pedra, ali nas rochas, que o pescador acaba esquecendo muitas vezes. Tem uns que tem mais consciência, outros menos. Como que a gente, dentro desse projeto do santuário, a gente tenta criar uma política pública mesmo, e não só dar um nome bonito, que também não ia mudar muita coisa. Claro. Né? E aí eu montei um plano de trabalho pensando nisso. Ó, vamos fazer uma linha de pesquisa científica. Primeiro, fazer um levantamento de ictiofauna, fazer um levantamento de organismos bentônicos, fazer um monitoramento das tartarugas marinhas que vivem ali e que é a fofofauna, né, que vai atrair, que vai gerar imagem bonita e que vai criar uma identificação das pessoas que frequentam a praia, das pessoas que vivem da praia com aquele ambiente marinho. E aí, além da pesquisa, envolver um trabalho de educação com as escolas do entorno, com os pescadores, e um trabalho de comunicação. Como que a gente sinaliza essa área melhor, como a gente fala para as pessoas, como que a gente chega nessas pessoas para elas entenderem que isso aqui é uma área prioritária para conservação, né? Tá ainda na Baía de Guanabara, na saidinha da Baía de Guanabara, a qualidade da água ali, pelas medições, ela tem uma média boa de balneabilidade, porque tem uma troca de água muito grande em cada variação de maré, apesar de ser muito impactada pela água da Baía de Guanabara, quando ela sai, né, da Bahia. Então, assim, se a gente fizer um trabalho bem feito, isso aqui pode virar um case, assim, um exemplo mesmo, que pode ser aplicado de repente em outros lugares. E aí a coisa foi, até que em agosto de 2022 saiu o decreto de criação do Santuário Marinho da Paisagem Carioca. Então ele existe hoje no papel. Que legal! Ele é municipal. Ele é municipal. E agora a batalha é para que isso se torne uma política pública de verdade. E aí, com o projeto Verde Mar, eu tento batalhar isso, né? Eu vou atrás de patrocinadores, de doadores, de formas de executar esse plano de trabalho. Né? Em 2022 eu consegui colocar em prática um pouco disso, né? Fazendo as ações nas escolas. Tem uma escola que fica na praia, assim, a escola dos sonhos, né? Uma escola de educação infantil. E aí a gente fez 8 atividades em 2022 e o plano é seguir esse ano, né? Leva as crianças pra praia, mostra, molhar as crianças, né? Como diz a Silvia Ana. Tentar mostrar pra elas o que tá ali no quintal, né? De casa. E aí a coisa tá andando assim. E aí, como você deve ter percebido, você me perguntou do mestrado e eu tô falando do projeto, porque as coisas se misturam. Quando eu tava assistindo a sua apresentação na defesa, eu falei, poxa, o Caio fez o mestrado com o projeto dele. E na verdade, assim, foi meio que uma decisão, assim, né? Pensada, porque eu comecei a ver que a pesquisa foi a ignição de um motor. E eu tô pilotando agora esse motor que a pesquisa iniciou. Então eu tive que, de alguma maneira, dar uns passinhos para trás e parar, falar, não, peraí, eu preciso fazer minha defesa, preciso terminar, fechar, virar essa página, né, do mestrado, mas o projeto tá aí. E aí isso também acabou me abrindo portas na área de comunicação com outros projetos, né? E aí hoje, profissionalmente, dei essa guinada na carreira, né? Eu trabalhei muito tempo com esportes e fazendo coberturas internacionais, trabalhando com televisão, e hoje eu tô trabalhando
trabalhando exclusivamente com projetos de pesquisa e conservação, né? Com a minha produtora, com uma agência de comunicação, trabalhando exclusivamente com os projetos de pesquisa e conservação. É o primeiro ano, na verdade, aí que eu tô conseguindo me manter com isso, assim, né? E depois de muito tempo na luta. Olha aí, o que te chamou a atenção, assim, quando você começou, né? Vamos mergulhar aí, catar lixo e tal. Alguma coisa que tenha te chamado a atenção, assim? Você falou que uma grande parte é de petrecho de pesca, né? São boia, aquele isopor, linha, pedaço de rede, corda, o que é? Cara, a primeira coisa que chamou muita atenção e que me intrigou no começo é vela de ignição de carro. Sabe? Vela de ignição de carro. A gente achava muito. Eu olhava e falava, que é isso, né? E o pessoal usa para substituir o chumbo. Porque vai em qualquer mecânica. Tá. E aí eu fui dar uma pesquisada para ver se tem algum composto químico que poderia ser mais prejudicial que o chumbo, porque o chumbo é prejudicial também, né? E vi que é uma questão a isso, né? Porque o chumbo ele é caro de alguma maneira. A pessoa tem que comprar a vela, o cara vai num mecânico e pega e usa para pescar. E aí eu vi que isso aí depois mergulhando, por exemplo, na Baía de Todos os Santos, eu encontrei também. Aí eu falei, cara, isso aqui é um negócio que é muito frequente. Isso foi uma das coisas que chamou muita atenção, assim, né? Tanto é que na pesquisa eu destaquei isso como um item à parte nos dados para ter isso aí para entender até, né, proporcionalmente, será que tem mais chumbo ou vela de carro? Por que tem isso? Será que como desdobramento a gente não pode pensar num tipo de peso para a linha que seja biodegradável, não sei, ou que tenha algum outro componente que não seja o chumbo ou que não precisa usar a vela de carro? E mais além, será que a Bosch, a NGK, sabem que os produtos que eles fazem estão indo parar no fundo do mar? Eles têm que, de alguma maneira, ter uma compensação ambiental para isso, bancar uma pesquisa para isso. Não consegui chegar neles ainda, mas é uma questão, né? Porque tem bastante, e isso me intrigou bastante. E tem aquelas outras coisas que sempre aparecem aí meio aleatoriamente, né? Assim, tem muito material religioso que a gente encontra, né? Tipo, agora teve dia de Iemanjá. Você vai pro mar, você encontra muito material. Isso é uma coisa que também tem mudado bastante. Então, de certa forma, essas religiões de matriz africana têm começado a entender um pouco também a importância de não jogar resíduo no mar, né? Então, tenho visto menos material plástico, por exemplo, e mais a flor, a madeira, o barco sem estar pintado. E isso é uma coisa interessante, né? Porque, de alguma maneira, começa a ter essa mudança, né, de paradigma mesmo, assim, né, eu vou fazer a minha oferenda, eu não preciso jogar plástico, a Iemanjá não deve gostar de plástico, né. Mas é uma flor de verdade, né, em vez de uma flor de... Sim, que vai se degradar ali e tá tranquilo, né. Pode crer. Só pra quem estiver boiando, essa questão da vela de ignição é no lugar do chumbo que serve de peso pra rede, né. Sim, pra linha, né, pra afundar a linha. Pô, mas é pesado, né, pra usar pra linha. Aqui mar é outro esquema, né, você deve usar linha grossa pra caralho. Mas, cara, eu vi uns trabalhos, assim, eles chamam até de archaeoplastics, alguma coisa assim, que o cara junta umas coisas, ele acha coisas da década de 80 na praia, assim, e compara embalagens antigas. Achei bem até curioso o tipo de apresentação, assim. E vocês acham coisas, assim, de muito tempo que tá ali jogadas? Ela é latinha de cerveja, aquelas latinhas que não era de alumínio, lembra a latinha dos anos ferro, 80? Né? De ferro? Nunca encontrei latinha de ferro, mas tem uma questão importante com relação aos resíduos, e aí aqui também foi um processo de aprendizagem, o quanto de vida incrustada tem nesses resíduos. E aí, dentro desse processo, né, latinha, você falou, e a latinha é um elemento que atrai muita vida, né? Então, se você tira uma latinha do mar, e aí a gente passou, e tem um projeto aqui no Rio, que é o BG500, que o Ed Bastos, que coordena, e trabalha na Praia da Urca, que é a praia exatamente oposta da Praia Vermelha, assim, né? A Praia da Urca fica virada para dentro da Baía de Guanabara. E ele faz um trabalho de resgate de fauna associada aos resíduos. Certo. E aí eu conheci ele me dando uma bronca, né? Falou, pô, vocês estão ali tirando um monte de coisa, vocês talvez estejam tirando muita mais vida, estão causando um impacto talvez maior do que se deixar algum tipo de resíduo, né? Por exemplo, um vidro que vai se polir e vai ficar ali, né? E você tira aquele vidro, ele vai acabar indo para um aterro, você tem que embalar ele melhor para não cortar o cara que vai fazer aquela coleta. Então a gente também começou a tomar um cuidado maior com isso. E nessas, numa latinha de cerveja, a gente já tinha encontrado algumas vezes, ou num tubo de PVC, sempre associado a algum tipo de resíduo, um polvinho pequenininho. E aí a gente olhava e achava que era o Octopus vulgaris, Octopus americanos, pequeno. Até que um dia, numa latinha, nessa de fazer o resgate, abria a latinha, tinha um polvo desse com uma desova enorme. Aí a gente olhou e falou, caramba, o que é isso? E aí começamos a ir atrás disso, né?
E aí a gente viu que a Tatiana Leite, da Universidade Federal de Santa Catarina, junto com a Tainá, já estava pesquisando esse polvo. E era uma espécie ainda não descrita. Com todos os registros dela, cara, só tinha registro dessa espécie na Ilha Grande, até então. E aí teve esse registro na Baía de Guanabara. E aí elas terminaram a descrição da espécie ao Paroctopus chulo, que saiu publicado aí recentemente a descrição chulo, de cuchulo. E aí é uma espécie nova, né? Então, assim, muitas vezes nesse ímpeto de querer fazer o bem, de tirar o lixo do mar, você tá matando uma espécie que não estava nem descrita ainda. Para a Baía de Guanabara, que é a baía mais populosa do Brasil, né? Assim, como que tem uma espécie que ainda não se conhece, vivendo ali? Não, agora você coloca em contexto aí, Caio, pelo amor de Deus, pra ninguém falar, os caras estão falando que jogar lixo é bom, né? Não é isso, né? É que... Vamos colocar em contexto, galera. Exatamente, mas é um cuidado e que também eu percebi ao longo desse processo do projeto e da pesquisa, né? O quanto as pessoas gostam de participar de um mutirão de limpeza de praia, de mergulhar para catar lixo, de tirar sua fotinho para botar na rede social, né? Mas o quanto é importante a gente ir além disso, né? E não simplesmente ir lá e fazer a fotinho e acabou, né? Na verdade, a gente precisa ou transformar isso num dado científico que reverta numa política pública, olhar com cuidado para esses resíduos que estão saindo para ver se a gente não está perdendo uma espécie que ainda não foi descrita, como é esse caso. E aí também começou essa reflexão, que faz parte um pouco também da minha pesquisa, da minha dissertação no mestrado. O quanto a gente pode olhar para a questão do lixo no mar, questão dos resíduos, como um tema gerador, né? Para citar Paulo Freire, né? O Paulo Freire, ele olhava para as pessoas que ele queria alfabetizar, né? Lá naquela experiência de Angicos, e falou, eu preciso trabalhar com temas que sejam do dia a dia dessas pessoas, que sejam tangíveis, né? E a questão do lixo é tangível. Ninguém precisa assistir ou eu descrever a cena da tartaruga com o canudinho lá na narina, porque todo mundo já viu isso em algum momento, porque o vídeo viralizou e todo mundo fica com dó da tartaruga com o canudinho, e aí criam-se leis para proibir o canudinho. O lixo, ele tangibiliza de alguma forma a questão da conservação marinha como um todo. E aí eu brinco que é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Aí a pessoa vai lá desavisada participar de um mutirão de limpeza de praia para tirar sua fotinho pro Instagram e de repente ela tá lá brigando por questões de acidificação do oceano, de branqueamento de corais, de crise climática, que são os buracos mais fundos que a gente vem cavando nesse antropoceno, né? Então talvez o lixo e o plástico mais especificamente seja esse símbolo maior, essa coisa mais materializada, mais tangível para a gente tratar das questões ambientais como um todo e do oceano mais especificamente, né? Muito interessante, cara, assim, pensando no título, né, dessa pesquisa, o lixo como componente da paisagem subaquática, né, e eu fiquei pensando muito nisso, olha só que interessante, né, aí trazendo pra terra, né, que é onde eu sei nadar, porque eu trabalho com predadores e na Mata Atlântica, cara, o cachorro, ele tá aí, cara, o cachorro doméstico, a gente tem uma cultura, a tragédia dos comuns, que ele não é de ninguém e é de todo mundo, Sim. né, que todo mundo dá comidinha pro cachorro, mas ninguém quer levar ele pra casa, né? Então... E aí, cara, todo lugar que você vai, todo fragmento florestal, você tem cachorro, você tem gato doméstico, você tem cachorro doméstico, a gente tem um problema sério agora com o javaporco, né? E aí eu conversando com os colegas e reportando, né, essas informações, falei, vamos tirar aqui essas espécies da lista. Falei, não vou tirar. Hoje, a gente tá de um jeito que o cachorro doméstico, ele é um mesopredador na Mata Atlântica, ele tem um papel ecológico, para o bem ou para o mal. É horrível isso, é péssimo isso. Mas eu não posso ignorar isso como um fator ecológico que está presente. Eu não posso tirar ele da lista e considerar só as espécies silvestres, se eu for pensar em termos ecológicos, que é o interesse da minha pesquisa. E aí, com essas questões que você está levantando, né, o lixo, depois de um tempo, ele acaba, alguns tipos de lixo, né, obviamente, eles acabam sendo incorporados, sei lá, pneus, coisas que formam estruturas que o bicho pode usar ali como abrigo, então essa visão um pouco mais abrangente, peraí, né, a gente tem o microplástico, o plástico, a sacola, a garrafa, ou não sei o que realmente a gente tem que tirar tudo do ambiente, mas nem tudo, né, e aí ele entra como se fosse realmente um componente da paisagem, como você citou esse exemplo aí do povo, lógico, em momento nenhum, pelo amor de Deus, colocando em contexto, a gente tá falando que, vamos jogar latinha pros povos, então. Mas assim, isso, um olhar
de que, olha, a gente está lidando com uma realidade que a gente não consegue desassociar o ser humano do processo mais. Eu acho isso bastante interessante, assim, que às vezes essa visão, esse mito, tem até um livro que tem esse título, né? O Mito Moderno da Natureza Intocada, né? Sim, sim. Que aquela filosofia anos 70, anos 80, tipo, vamos colocar um muro aqui, ninguém pode entrar e isso aqui vai ficar literalmente um santuário, né? Eu achei bastante interessante, assim, esse olhar, né? Olha, a gente tá lidando com essa realidade, essa é a realidade atual, vamos tirar aqui tudo que a gente consegue, que é danoso, que é ruim, mas esse é o antropoceno que a gente está vivendo aqui. A gente tem que lidar com certas mazelas que nós criamos, mas que a gente não pode ignorar e tirar ela da lista, tirar ela da conta, né? E, na verdade, de que forma que uma atividade como essa, de você ir mergulhar para catar lixo, você está causando um impacto, seja ele para o bem ou para o mal, mas, na verdade, o principal foco disso tudo é como que a gente passa a refletir sobre a nossa posição como espécie no planeta. Porque Sim. a gente está causando esse impacto ao ponto de chamarem de antropoceno, né? E aí tem até algumas críticas quanto a isso, né? Tem gente que fala, não é bem antropoceno porque não é todo o ser humano que causa esse impacto. É um modo de vida que nos foi vendido, principalmente para essa sociedade que a gente está inserida hoje, como o único possível. E aí se a gente começa a olhar para comunidades indígenas, para aborígenes, para quilombolas, para outras formas de lidar com o planeta, e aí o Krenak fala, né, que se existe uma humanidade, como vocês chamam, existe então uma sub-humanidade, que é essa que não tem acesso, que vive nas bordas do planeta, que não tem acesso a esses bens e tem outros modos de vida, outras relações com o planeta, que não é essa que nos foi vendida como única possível, né? E aí vem uma pandemia, e aí de repente todo mundo se vê em grandes centros empilhados, né, em caixas de concreto, olhando e falando, caramba, o que é isso, né? Assim, aí começa a ter um êxodo para quem pode, pro campo, para ir para cidades mais afastadas. Atibaia que eu digo aqui, né, meu? E não aprende, né? Porque Atibaia, por exemplo, conseguiu segurar até o século XXI a construção de prédios, por exemplo, e aí agora eu vou para Atibaia, eu volto para Atibaia, eu vejo um monte de prédio subindo, eu falo, gente, caramba, conseguiram segurar até agora. Agora vai liberar a construção de prédios. No Vale, né? Tem o Vale ali do Flamboyant, que é um lugar que a serra, eu cresci nessa serra aí do Itapetinga e fiz muita merda aí, né? Cresci na serra do Itapetinga e hoje eu vejo o Vale, que é o Vale, cara, onde passa o rio, construindo prédios e prédios e prédios, onde seria a Mata Ciliar, assim, sabe? Um lugar que era o Lago do Cará virou um condomínio. Era um lago ali. Caramba, como as pessoas não conseguem enxergar isso? Tá tudo assim agora. Vai virar a periferia de São Paulo. Cresci ouvindo isso aí. Um dia Atibaia, quando duplicar Fernão Dias, quando não sei o quê. E de certa forma já tá mais ou menos por aí, né? Voltando para a questão da paisagem, né? E do lixo como componente, o que acontece é que assim, eu comecei a ficar intrigado com isso, de todo mergulho encontrar algum tipo de resíduo. Em qualquer lugar. Em Abrolhos, você vai lá, você vai encontrar um saquinho plástico, vai encontrar um negocinho. Você vai para Noronha, você vai encontrar. E aí eu fiz um questionário, eu rodei um questionário, foi respondido por mais de 550 mergulhadores, com algumas perguntas, né? Primeiro, o que te motivou a começar a mergulhar? O que te levou a fazer um curso de mergulho? E o que você já viu durante esses mergulhos? E aí, entre as opções, eu tinha lá, né, peixes diversos, corais, tubarão, garopa, mero e lixo. E a frequência de respostas com lixo, mais de 96% dos mergulhadores no Brasil, ou que responderam a esse questionário, já viram algum tipo de resíduo no fundo do mar e nem 50% viu tubarão, por exemplo, ou viu uma raia. O lixo ficou em terceiro lugar, né? Eu acho que o primeiro foi peixes diversos, era uma categoria, corais e lixo. Essa categoria de peixes diversos foi uma categoria também pra balizar ali, né? Porque se um cara que fez um curso de mergulho e nunca viu peixes diversos, ele tá respondendo o questionário de qualquer jeito, né? Porque ele vai ver algum tipo de peixinho, ele vai ver. Algum peixe ele vai ver. E aí... Mas eu fiquei curioso de ficar em terceiro, porque tem alguém que mergulha e nunca viu lixo? Na hora de eu preparar um artigo, eu vou olhar para essas outras questões, né? Quem que tá ali, de repente, que respondeu o mergulho, o questionário, fez o curso de mergulho há menos de um ano e mergulhou 10 vezes em Noronha. Vai ser mais difícil de encontrar. E talvez naquela excitação dos primeiros mergulhos, não vai nem ver. Vai ver um plastiquinho passando, assim como a tartaruga confunde, o mergulhador também vai achar que era uma água viva e era um plástico. Mas eu acho que tem alguma relação também com isso. A pessoa que
mergulha um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de experiência de mergulho, inevitavelmente ela vai se deparar com algum tipo de resíduo, né? Ou mesmo, você falou do pneu, muitas vezes vai ter um pneu ali que a pessoa vai achar que sei lá, é uma rocha que tá ali no fundo com aquele já formato. Tá coberto de craca. Tá cheio de craca, de alga, de vida. Um mergulhador inexperiente pode até bater o olho num primeiro momento, olhar e falar, aquilo ali, eu achei que era um pneu, mas sei lá, tava muito louco, tava com medo. Não, tô viajando, não é pneu, né? Não vou falar aqui pra não passar vergonha no barco. Pode ser alguma coisa nesse sentido, sabe? A minha aposta, né, a minha hipótese é isso, é que mais gente viu algum tipo de lixo do que viu, por exemplo, um grande peixe ósseo, uma garopa, um mero, que são espécies que estão cada vez mais ameaçadas né, ou um tubarão mesmo, ou uma raia, que não é tão fácil de encontrar, e um lixo não, você vai acabar se encontrando. E aí, o que levou a pessoa a ir mergulhar é entrar em contato com a natureza, é se desligar desse mundo frenético que a gente está vivendo, e aí ele vai lá e é lembrado o tempo todo que a gente está vivendo no antropoceno, né? Aí eu vou entrar numa parada pessoal, assim, eu acredito que uma grande parte das pessoas que estão ouvindo aí, né, que a gente tem comparado com o número de cidades que a gente tem na costa, a gente tem bem mais cidades no interior, né? Vamos, convenhamos. Me dá falta de ar só de pensar em mergulhar, cara. Eu juro pra você, assim, tipo, eu não, a Miriam fez curso, o Escambau, ela tem lá umas paradas e eu fico tentando imaginar, assim, eu falei, olha, será que é legal? Aí eu começo a sentir uma pressão no peito, assim, eu falei, cara, não acho que deve ser legal, não. Eu não consigo vislumbrar. Eu fiz alguns mergulhos com snorkel uma vez, algumas vezes eu entrei em pânico, eu não consigo, é um negócio meio doido, assim. O que leva uma pessoa a querer mergulhar, cara? Cara, eu sempre fui muito curioso, na verdade, e o mergulho, eu vou em muito tempo de parapente também, né? Ah, tá. E todo mundo achava que o parapente era o voo livre em geral, é uma coisa de adrenalina, é uma loucura, e muito pelo contrário, né? Você, é uma sensação muito mais tranquila, de paz e tal, e a sensação do voo de parapente é muito parecida com a sensação do mergulho. Mesmo, de você cara? tá imerso num outro ambiente, e eu sou muito intenso, assim, nas coisas, né? Então eu comecei a mergulhar e virei instrutor de mergulho. Eu comecei a voar, eu fui trabalhar com voo livre e fui parar na ESPN porque eu ia pros campeonatos de voo livre, produzia os vídeos, né? A minha carreira eu comecei meio que assim, né? Eu me formei em jornalismo, eu voava de parapente, eu ia pros campeonatos, filmava um campeonato, voltava pra minha casa, editava os filmes do campeonato, fazia cópia ainda em VHS, fazia capinha, aí eu enchia a mala de fita VHS e ia pro campeonato seguinte vender as fitas. E aí, né, numa dessas, um cara que comprou a fita trabalhava na ESPN, outro trabalhava no Sport TV, começaram a me chamar pra mandar o material pros canais de TV, até que um dia me contrataram pra ser o editor responsável por um programa de esportes radicais, né, na ESPN. Então, assim, eu sempre fui muito intenso nisso. E aí, a instrução do mergulho, muito do que a gente aprende, e bons instrutores, boas escolas de mergulho, gostam de pegar alguém como você, por exemplo. Porque a gente vai trabalhar com alguma... E é óbvio que todo mundo tem que entender os seus limites, os limites do equipamento, os limites do ambiente, mas tudo menos loucura. Tudo menos aventura, o mergulho, ou o voo livre, ou essas atividades. Que fazer uma saída de campo com felinos é tudo menos loucura. Você tem que planejar muito bem, você tem que saber o que você vai fazer. Então, assim, o próprio curso de mergulho, ele tem um processo que para a pessoa se adaptar. Tem gente que não sabe nadar, que não tem nenhuma intimidade com a água e que vai fazer um curso de mergulho, porque marcou uma viagem para Noronha. Geralmente tem os trazidos, que a gente chama, né, no jargão ali. Minha namorada mergulha e aí eu comecei a namorar, a gente marcou uma viagem pra Fernando de Noronha, e aí a namorada leva o cara, ou vice-versa, né? Sempre tem algum que vai, e aí você percebe já logo no começo do curso, fala, bom, esse aqui eu preciso dar uma atenção especial. E aí faz alguns exercícios pra pessoa ir se sentindo à vontade com o fato de respirar. Tem gente que não consegue isolar, por exemplo, a respiração, respirar só com a boca, respirar só com o nariz, coisa que se trabalha, né? Numa natação, por exemplo, quando é criança e tal. E aí a gente vai fazendo exercícios na piscina, principalmente, pra pessoa se sentir à vontade. Então, eu, por exemplo, assim, eu não trabalho com instrução de mergulho frequentemente, porque eu gosto de montar grupos específicos, né? Eu gosto de pegar estudante e tal, e faz um esquema especial pra botar a galera pra mergulhar. Mas se precisar ficar 10 dias na piscina, eu vou ficar 10 dias na piscina, até a pessoa tá completamente à vontade.
e ir pro mar e a experiência no mar ser uma experiência prazerosa. Pra também não Olha ser aí. aquela experiência de, putz, o cara entra num barco, fica 1h30 chacoalhando no barco, passa mal, vomita, aí ele vai lá e mergulha porque, putz, a minha namorada tá indo, eu tenho que ir. E aí vira uma experiência traumática. E aí a pessoa nunca mais quer saber de mergulhar. E, infelizmente, tem escolas dentro desse antropoceno, tem escolas de mergulho que quer saber de formar o aluno e beleza. Mas tem muitas escolas e muitos instrutores que são muito preocupados com isso, assim, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi bastante e eu acho muito legal, assim, sabe? Quando é um desafio de pegar e falar, não, pô, eu tenho pânico. Beleza, vamos trabalhar esse pânico aí. Vamos ver o que acontece. Como que você consegue identificar em você o pânico chegando? Né? Ó, eu tô começando a ficar meio panicado aqui. O que eu vou fazer? Como eu, como instrutor, consigo olhar no seu olho embaixo da água e olhar e falar, puta, esse cara aí vai panicar. A gente fala, ele vai entrar em pânico. O que eu vou, né? Começa a olhar um arregalado, ele começa a olhar muito pros instrumentos e tal. Você fala, opa, deixa eu ficar mais perto desse cara aqui, porque a hora que ele for entrar nisso, eu já tô perto, né? E aí tem alguns instrumentos que a gente usa ali, desde o contato físico, né? O contato visual, pra acalmar essa pessoa, pra ela entender que tá, né? Apontar a tartaruguinha, apontar o peixinho, aí o cara se distrai, fala, beleza. Eu vi um cavalo marinho uma vez e tal, aí aquilo me distraía, eu ficava olhando e tal. Aí depois eu olhei, não, meu Deus, cercado de água aqui, que porra é essa? Mas é interessante, assim, né? E é um mundo todo a ser descoberto, né? Assim, a quantidade de espécies ainda não descritas que existem é infinita, né? Assim, infinita não, mas tem muita coisa pra se descobrir, muitos comportamentos, assim, isso que também me atraiu muito, né? Assim, eu fazer imagens subaquáticas, né? Eu trabalhar com imagem e tal, é uma coisa que me atrai muito, assim, às vezes mergulhar e ficar meia hora no mesmo lugar, esperando ver o comportamento específico de alguma coisa, né? Olha só. Que isso eu acho que é muito legal. E assim, eu como não sou um acadêmico, né, não sou um pesquisador do mar, eu tô muito mais em contato com as equipes de pesquisa, vou mergulhar para fazer imagem e tal. Aí às vezes eu fico nessa, eu falo, cara, eu vou mergulhar e vou fazer um registro que ninguém tem. Porque daí o pesquisador tá lá tentando, mas eu vou ajudar com essa pesquisa porque eu tenho um registro, porque eu tenho essa disponibilidade de estar aqui hoje, agora, e tá acontecendo alguma coisa que eu nunca vi. Vou filmar e vou esperar. Depois eu mando lá pro especialista para me dizer. Aí às vezes eu filmo um negócio e falo, cara, eu vi um negócio aqui que eu nunca vi. Ele fala, isso aí o peixe tava período reprodutivo, tá? Mudou de cor mesmo, é isso aí. Aí eu falo, porra, eu achando que eu tava fazendo um registro inédito pra ciência, mas ao mesmo tempo tem umas coisas interessantes, né? Tipo, na própria Praia Vermelha, eu comecei a perceber a presença de tartarugas marinhas num determinado ponto específico. E aí eu comecei vou lá, todo dia no mesmo horário eu vou lá, e aí todo dia no mesmo horário elas estão lá. Falei, isso aqui é uma área de alimentação. Cara, isso aqui é uma área de alimentação. Aí contatei o pessoal especialista em tartarugas e falou, vamos começar a fazer um monitoramento ali, vamos fazer foto-identificação, vamos ver se tem algum indivíduo que tá aqui há bastante tempo, quantos tem de verdade? Porque às vezes você tá numa praia que é restrita, né, uma enseada, alguma coisa, e você vê, aqui tem um monte de tartaruga. Aí você vai ver a mesma que tá subindo em vários lugares para respirar. Então ter esse tipo de monitoramento e ter esse olhar científico também, que é uma coisa que eu acho muito legal, assim, né? E cada vez mais, ontem até eu tava tendo uma conversa sobre isso, a ciência cidadã tem entrado muito, né? Assim, então, como que a gente pode contar com os mergulhadores, com as pessoas que frequentam a praia, para coletar dados, né? Para gerar dados para a ciência. E aí, a partir de uma capacitação mínima, esses dados possam ser mais refinados, assim, né? E a gente possa começar a ter mais participação das pessoas e quebrar um pouco mais os muros da academia, sabe? De como uma pessoa comum, bem entre aspas, aí esse comum, né? Porque todas as pessoas são comuns, mas um frequentador da praia possa se sentir fazendo ciência, né? E se sentir colaborando com alguma coisa, e a ciência não é só aquele cara de jaleco fechado no laboratório, romper essas barreiras. E aí eu vejo muito o meu papel, né, hoje, com o mestrado finalizado, finalmente, eu me vejo nesse papel, assim, sabe, de romper um pouco essa barreira da academia com a sociedade em geral, e que cada vez mais a gente precisa, né, cara? A gente acabou de viver aí um período triste da nossa história como nação, de negacionismo total da ciência, e que em muitos casos a gente vê hoje, e muitas das discussões que eu tinha durante as disciplinas, por exemplo, do mestrado, tratavam de discutir um pouco a ciência cartesiana, né, essa visão da ciência dura, só que a gente tem que tomar muito cuidado nos períodos que a gente está vivendo, né, porque a crítica da ciência, às vezes, ela pode ser revertida de uma maneira muito errada, de uma né? maneira que fortalece o negacionismo, né? Porque, na verdade, eu cheguei a revisar um texto recentemente, que aí o pessoal às vezes fica, poxa, mas a ciência dura e tal, não leva em consideração outras percepções, até em relação mesmo, quando fala de povos tradicionais, né?
a cosmologia de povos tradicionais e tal. Beleza, mas aí você também começa a abrir para astrologia, para terraplanismo. É o mesmo raciocínio. Então a gente tem que ver realmente como navegar nisso aí de forma que não fique... Isso não seja usado como justificativa para ficar nessa coisa cartesiana, né, popperana, mas que também não abra tanto ao ponto, né, de a gente estar aí colocando coisas notadamente pseudociências aí no meio com essa justificativa, né. Eu acho muito interessante essa questão da ciência cidadã. As críticas são sempre as mesmas, né, e basta você refletir um pouco nas críticas que são feitas às vezes por pessoas que têm uma visão, teoricamente seria extremamente acadêmica. Ela pode ser acadêmica, mas ela não é estatística. E aí é que é o pulo do gato que fala. Eles falam assim, mas aí não tem uma padronização, não tem um não sei o quê, aí cada um tem um nível de conhecimento e tal. Mas o N compensa. O N amostral, ele é tão grande, ele cresce exponencialmente, como você tem muita gente envolvida coletando dados, que a fonte de erro, ela diminui e você calcula. A estatística, ela serve para isso, para você calcular a incerteza dos dados. Porque se a gente tivesse certeza absoluta, não precisava de estatística, eu dava um número. O número é tal, sei quantos bilhões. Não, é uma estimativa. Então, quando você tem poucas amostras, se você tiver erro associado, aí isso influencia muito. Mas se você consegue fazer com que milhares de pessoas coletem dados, você corrige isso. Porque o erro, existe um erro associado, e existe um erro associado até se todos eles fossem coletados por acadêmicos. Sim. Teria um erro associado. Mas o volume de informação compensa. E é por isso que a gente vê as inteligências artificiais, os algoritmos aí de rede social. Você fala lá, você abre a geladeira, estamos precisando da geladeira nova, né? Aí seu Instagram começa, que geladeira, compre geladeira. O meu sonho é que daqui a pouco eu abra o meu Instagram e apareça um monte de programa de ciência cidadã rolando aqui. Infelizmente ainda não tá, né? Porque a gente tá falando de ciência cidadã, meu celular tá ouvindo isso aqui, ele ia me entregar, tem um programa aqui, tem outro ali e tal. Quem sabe a gente chega lá um dia, Mas é isso, né? Que essas paradas fazem, eles pegam os grandes padrões. Nem todo mundo que demonstrou interesse em geladeira vai comprar uma geladeira, mas funciona. Então, essa galera que fica, mas veja bem, não coletou o dado como deve ser coletado, mas o N compensa, né? O N compensa e o padrão emerge. Se o padrão é forte o suficiente, ele emerge. E assim, esse cidadão eu acho que é o futuro, cara, né? Todo mundo hoje tem um pequeno computador no bolso, cara, que serve pra coletar dado também, velho. As coisas não são estanques, né? Elas não são estáticas. Uma coisa não exclui a outra. Você ter um programa de ciência cidadã não vai excluir o trabalho mais rígido de uma coleta de dados que vai te mostrar talvez uma informação que a ciência cidadã não traga. E a ciência cidadã vai te dar um N muito maior que você não vai conseguir fazer com fontes de financiamento para bancar um pesquisador para estar em campo tantas vezes quantas vezes um cientista cidadão pode colaborar. Na verdade, isso tudo, Fernando, eu acho que a gente volta um pouco do começo daquela história toda, né? É uma questão de comunicação. Como que a gente fala direito? Como que a gente consegue comunicar tanto para pesquisadores e de pesquisadores para a sociedade? Como que a gente consegue conversar melhor sobre tudo isso, né? São questões de comunicação. Como que a gente atinge determinados públicos com a linguagem correta, com a linguagem adequada para aquele público, pelo meio adequado, né? Não é todo mundo que consome podcast. Não é todo mundo que consome o Desabraçando Árvores. Tem gente que tem 10 minutos por dia para ouvir podcast. Então vai ter a pílula lá, você vai ter o que bicho é esse. Como que a gente consegue achar essas diferentes linguagens e os diferentes meios para comunicar a ciência como um todo? E isso passa, inclusive, como que a comunicação fala com os pesquisadores, alguns que são mais refratários, assim, sabe? Exato, a gente tem que fazer comunicação pra galera old school da academia, né? Também, e quebrar um pouco essa barreira, assim, porque por muito tempo esse encastelamento, né, da academia gerou um distanciamento muito grande da sociedade em geral, que fica muito suscetível a esses ataques de hoje. E aí coloca numa mesma balança uma astrologia de um Olavo de Carvalho com um pensamento indígena de Davi Copenaua. São coisas diferentes. E que o Davi Copenaua, com a sua cosmologia lá e a sua visão, teve um antropólogo que viveu com ele lá, o Bruce Alberto, para escrever A Queda do Céu, que tem ciência envolvida ali. É diferente de um cara que mora lá, que hoje, que a Terra o tenha. Espero que ele more no inferno. Desculpa aí,
galera. Quem curte, provavelmente nem vai estar ouvindo a gente, né, velho? Que, por sinal, ele tá muito quieto, né, sobre esse próximo. Assim, tá quieto, né? Não falou nada. Assim, mas é isso, assim, como que se diferencia isso? É com comunicação, é sabendo como que a gente não é a mesma coisa, né? Então, é importante ter essa troca, assim, eu acho que é fundamental, né, assim, e nesse ponto, eu me vi nesse lugar, assim, agora, né, assim, então, eu tô trabalhando com os projetos, eu tenho o canal no YouTube que tá um pouco parado, mas eu tento manter lá um jornal socioambiental e eu tento buscar algumas ferramentas dessa de jogar com algoritmo mesmo, às vezes parece meio sensacionalista, uma chamada, alguma coisa, para ver se atrai um público diferente, porque senão a gente vai ficar falando entre a gente o tempo todo, e aquela lá, todo mundo que concorda com você. É a echo chamber, né, a câmara de eco ali, você fica... Aí eu adoro quando chega um cara e começa a xingar, mete um comentário lá no canal do YouTube xingando um monte de coisa, eu falo, putz, beleza, é esse cara aqui que eu vou responder, porque daí é com esse cara que eu tenho que falar. Eu vou ficar falando só pra quem concorda comigo, é muito legal, faz bem pro ego, a gente se sente bem, se sente acolhido de alguma forma, fala, beleza, não tô sozinho nessa, mas a gente precisa falar com o tiozão do Zap que fica lá compartilhando notícia falsa e falando de que a vacina é até experimental, sabe? Essas coisas que você fala, pô, não, peraí, cara, tem um trabalho fudido por trás disso, você vem me falar que, né, eu vou acreditar no Joãozinho do YouTube? Pô, para, né? Então, assim, é um pouco isso, e com a comunicação que a gente vai conseguir romper essas bolhas, né, quebrar essas barreiras pros dois lados, né, assim, pra também falar com a academia que ainda fica muito refratária em alguns pontos, e aí eu sempre falo isso com os projetos que eu trabalho, eu falo, vamos olhar pro TikTok, que é um negócio que tá todo mundo olhando. Olhar pro TikTok não é fazer dancinha, é a gente pensar uma linguagem que vai atrair a pessoa que tá lá no TikTok, porque senão vai entrar o cara falando groselha lá e as pessoas vão ouvir aquele cara falando groselha. E aí a gente tem alguns exemplos bem interessantes, né, de pessoas que estão ali tentando cavar um espaço a partir de uma linguagem própria para essas redes e que funciona, e que é uma molecada que tem mais cabelo que eu, né, mais nova e tal, e que vai pensar isso aí e que tem uma formação também melhor. Eu não sou biólogo, então vão ter várias coisas que vão passar por mim e que talvez seja muito simples para um biólogo. Eu vou ajudar a talvez encontrar uma linguagem adequada, a traduzir algumas coisas, mas talvez um biólogo recém-formado, uma bióloga recém-formada e que comece a pegar noções básicas de comunicação possa criar esse novo que vai chegar em mais gente. E aí a gente vê, tem vários exemplos aí muito interessantes aí, se for rodar as redes, e os algoritmos vão te preparando também, vão te entregando mais essas coisas. É interessante, né? Você que é da comunicação, acho que você, assim, que a gente, dentro da área acadêmica e ambiental, não ambiental, mas da biologia, vamos colocar dessa maneira, a gente é muito treinado a ser o grande herói da conservação, né? Você tem que ser a nova Jane Goodall, ou Jacques Cousteau, ou não sei quem. É sempre uma grande referência, que é os caras que fazem tudo sozinho, piriri, pororó. Quando, na verdade, eu acho que o que a gente vê, assim, o melhor dos cenários, aí você me corrija, Caio, você que é um cara mais da comunicação, é quando você tem essa galera que entende esse universo e essa linguagem nova, que a gente não dá conta de acompanhar, cara, porque, porra, né, a gente começou lá no Orkut, né, velho? Lembra? Eu lembro quando eu criei meu primeiro e-mail, cara. No Ball? Você tinha o Ball? Eu tinha Zip e-mail. Eu tinha o Brasil Online. Tive meu primeiro e-mail na graduação, cara. Hoje em dia os moleques já estão nascendo, né, com internet. A internet era ficção científica quando eu tinha a idade do meu filho. Mas essa galera, eles estão antenados nisso, mas eles não, ao mesmo tempo, eles não têm a vivência e a experiência e o conhecimento para ter conteúdo para passar. E aí, às vezes, a coisa fica muito rasa. Então, eu acho que é legal quando você tem uma combinação de pessoas e de capacidades, né? Que às vezes a pessoa, ela tem essa bagagem, ela tem esse conteúdo, mas geralmente ela é mais sênior, né? Mais velha. E você consegue conversar com essa galera mais nova para que eles passem a informação adiante dentro dessas novas mídias. Eu acho que esse é um bem bolado legal. Porque é muito difícil, cara, você querer que o cara, um professor que tá quase aposentando lá, você querer que o cara crie uma conta no TikTok, sabe? E ao mesmo tempo, às vezes você vê uma galera que tá falando uns negócios ali, mas é uma coisa muito... No corre ali, eu tenho uma pauta do Desabraçando que eu tô cozinhando tem uns 2 anos, cara. Porque eu preciso de mais gente pra falar sobre o tema, que é um tema super complexo e tal. E aí eu entrei no Twitter outro dia e vi um moleque... Falei, caralho, velho, o moleque vai falar do negócio que, né, que eu tô cozinhando aqui. Aí eu entrei lá, segue o fio, né? É isso? Porra, sério que você só vai falar disso, cara? Um negócio tem filme sobre isso, tem livros sobre isso. Você vai colocar isso aqui
aqui 2 fotos e uns trechinhos da Wikipédia, cara. Pô, você tá de sacanagem. Então, eu acho que é legal esse bem bolado assim, né? E também na área de comunicação é preciso que tanto os cursos de graduação e os profissionais da área também tenham essa formação e se esforcem de alguma maneira para entender uma metodologia científica, entender como que funciona uma pesquisa, como que funciona a publicação de um artigo, para também ter essa bagagem na hora de comunicar e poder ter essa troca um pouco mais igual, assim, e não fique uma coisa tão 2 blocos separados, né? Como que essas coisas influenciam, né? É a transdisciplinaridade na sua essência mesmo, como uma disciplina não só mas ela ela transforma também a outra, e aí o comunicador, ele tem que entender que um pesquisador que dedica a vida inteira pesquisando a poliqueta lá, cara, você falar que aquilo ali é a minhoca do mar pra ele vai falar, cara, para tudo, né, cara? Você tá diminuindo a minha pesquisa de uma vida em 3 linhas, em um fio de Twitter, né? É mais ou menos isso. Mas ao mesmo tempo, se eu ficar tratando só de nomes científicos, de termos fechados, que só quem é da área vai entender, muitas vezes dentro da biologia, por exemplo, tem alguém que é especialista numa determinada área e aí não fala com a outra e um não entende o outro dentro de uma própria área, né? Como que a gente consegue ir quebrando essas coisas sem diminuir a pesquisa, sem ser simplório demais e sem ficar rebuscado demais ao ponto de, né, é a tal da linguagem jornalística, é a gente chegar, ele tá exatamente ali na intersecção entre o culto e o coloquial, mas que comunica, que consiga falar com as pessoas. E eu lembrei de uma coisa, assim, durante a minha graduação na Federal de Santa Catarina, a gente tinha um programa muito interessante, chamava Pesquisa Aplicada. Era um programa de TV que a gente fazia para a TV UFSC na época, que trabalhava diretamente com os departamentos de engenharia da universidade. Então a gente tinha um programa que cada semana era uma pesquisa que estava sendo desenvolvida dentro da engenharia, a gente fazia um programa para a TV sobre isso. Foi a minha primeira publicação, que é o 6º Congresso Brasileiro de Jornalismo Científico, 2 a 5 de maio de 2000. Faz 23 anos isso aqui, aí, que eu tenho uma publicação que fala desse, né, eu sou um dos autores aqui do Pesquisa Aplicada, que é esse programa, e que precisava ter muito mais isso. Hoje eu acho que nem tem mais lá dentro do curso de jornalismo da UFSC essa troca, mas que precisava ter se multiplicado e tá em toda a universidade, né, porque você já tá no ambiente acadêmico, você já tá ali produzindo coisa. Por que não ter um núcleo dentro do telejornalismo, da redação, que vá fazer divulgação científica, que vai olhar ou se não for tão a fundo da divulgação científica em si, mas olhar para questões ambientais, que cada vez estão mais assim, né? Então, como que um jornalista hoje sai formado sem saber minimamente o que é o SNUC, por exemplo, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação? Pois é, cara. Que são coisas muito básicas, assim, muito primárias, e que eu hoje, como um profissional, com uma empresa, tentando montar a equipe, às vezes eu fico olhando com isso, assim, né? Eu me deparo com essas situações. Às vezes eu pego alguém que tem alguma experiência em comunicação, mas eu tenho que explicar o básico do básico para ele de conservação. Diferenças de termos, assim, muito simples e que poderiam ser trabalhadas numa graduação ou mesmo num cursinho de especialização, de entender a diferença de preservação e conservação, entender o que é uma unidade de proteção integral, unidade de uso sustentável, que são coisas que estão no dia a dia, assim, e que estão no Jornal Nacional. A gente fala toda hora que é o parque, não sei o quê. Por que a gente não consegue entender melhor? E aí, olhando para a área de comunicação, por que não é mais... é o tema da vez, né? A crise climática tá aí, a gente tá sentindo. Sim. Essa semana mesmo teve enchente, chuva em tudo que é lugar. Por que a gente não consegue entender melhor o contexto, fazer as ligações? Por que a gente não entende que o desmatamento na Amazônia tem relação com seca no Pantanal, que tem relação com chuvas no Centro-Oeste, que tem relação com branqueamento de corais? Tudo tá interligado. E é um tipo de formação que tem que ser básica hoje, né? Eu diria que quase que deveria ser obrigatório no ensino médio já, para a pessoa entrar na universidade, seja qual curso for, ter esse conhecimento básico dessa interconexão, né? De entender o que é um ecossistema, o que é, né, uma espécie endêmica, uma espécie ameaçada, que são coisas que são muito básicas, assim, mas que muitas vezes, assim, passam batido. E eu vejo hoje, na busca de algum profissional, se eu vou para comunicação, eu tenho essa deficiência nessa área. Sim. Se eu vou procurar
alguém que é da área das ciências naturais, das biológicas, e que está formado e que está querendo se envolver na parte da comunicação, também tem uma deficiência muito básica em algumas outras questões, entender o que é um lead, por exemplo, que é uma notícia de jornal, que você tem ali, naquela primeiro parágrafo, você tem que falar o que, como, quando, onde, porquê, como entender essas diferentes linguagens, que são coisas também básicas da comunicação, que também deveriam estar, de alguma maneira, na formação dessas pessoas que estão ali. Sim, eu ouço seu podcast, cara, tem hora que eu fico assim, cara, como é que esse cara faz isso? Porque eu fico assim, essa capacidade de síntese, de objetividade, eu não consigo entender a metodologia por trás disso, sabe? Eu fico, meu Deus, isso é uma coisa, esse cara nasceu assim. Eu imagino que existam métodos pra isso, né? Eu realmente, cara, eu fico muito impressionado com a forma com que você apresenta o podcast, e eu confesso que eu ouço muito mais o podcast do que eu assisto o YouTube, cara. Mas é esse tipo de coisa, é essa linguagem, né? Essa forma profissional de perceber a informação e de sintetizar a informação, de passar a informação, que assim, eu não faço nem ideia, cara. Mas se você quiser eu te falo tudo sobre Jaguatirica. Mas ó, eu vou te falar, eu tô com 2 papers aqui que eu preciso ler pra tentar transformar isso em notícia. E aí é um exercício que eu vou ter que sentar, ler, e eu, como eu falei, eu sou muito intenso, então assim, eu gosto do negócio, eu acho legal, assim, sabe? Então eu fico tentando decifrar como que eu vou contar, e aí é a tia Cotinha, né? Como que eu vou chegar lá e vou contar pra minha avó, pra ela entender? Que pergunta ela me faria que eu já vou entregar pra ela agora aqui, né? E tentar chegar nisso. Mas também, até justificando um pouco, assim, né? É uma das minhas frustrações, eu não conseguir me dedicar mais ao podcast e ao YouTube. É uma coisa que eu faço porque eu gosto, porque eu acho muito legal de fazer, e eu trabalhei muito tempo com jornalismo diário, então assim, eu fechava um jornal de 1 hora ou de meia hora no dia, por dia. Então assim, editar um vídeo, fazer uma matéria, escrever um texto, era no dia a dia, com o cuidado de estar indo pra televisão, pra um monte de gente ver e tal. Então assim, tem muito da prática, né, de eu falar, eu preciso pegar isso aí, eu crio alguns mecanismos aqui pra eu poder usar. E tem a técnica que se aprende, né, você aprende e depois exercita isso. Mas eu tenho muita dificuldade, por exemplo, em alguns momentos, que eu deixo de falar, por exemplo, de alguma pesquisa, que eu acharia relevante, acharia importante falar, mas que eu não entendi muito bem o que tá ali naquela metodologia, sabe? E que me falta uma formação. Que de alguma maneira eu fui pro mestrado também pra isso, sabe? Pra entender isso. Só que nessa minha intensidade, a hora que eu vi, eu tava lá, eu programando em R, apanhando com estatística, eu falava, não, já entendi o que é isso aqui, deixa eu sair fora, vou voltar para meu cantinho da comunicação. Mas entender muito dos métodos de pesquisa, de coleta de dados, você saber como isso funciona, né? E aí o fato de eu estar de volta na academia e ver mesmo os colegas, cada pesquisa, cada um vem de uma vertente. Foi muito legal ter ido para ciências ambientais também por isso. Na minha turma, por exemplo, eu tinha uma engenheira ambiental, um biólogo, um professor, eu como jornalista, tinha uma variedade muito grande de formações, de bagagens, e que cada pesquisa, de alguma maneira, né, tinha um geógrafo, então cada um levava a pesquisa pro lado dele, para aquela experiência que ele carregava, que trazia, né, analistas do ICMBio, que é arquiteto, tem uma pesquisa muito interessante sobre construção de centros de visitantes em unidades de conservação, com música, e aí olhando isso, falava, bom, beleza, uma coisa é você ser um arquiteto músico viajandão e pensar uma coisa, outra coisa é você usar uma metodologia científica para dar um valor, um peso científico para isso aqui. E aí, ele vai lá na arquitetura buscar. Eu vou lá na biologia buscar. E aí, talvez, se um biólogo ou um pesquisador de uma ciência mais dura, digamos assim, eu não gosto muito desse termo, mas de uma área um pouco mais fechada em alguns termos, pega um trabalho de alguém que é um arquiteto que está pensando em projetos de integração de centros de visitantes dentro de unidades de conservação, talvez ele vai olhar e falar assim, espera aí, não é minha área, não é minha praia isso aqui. Como que eu vou entender isso aqui? E tem tudo a ver, de certa forma, né? Porque você está lidando com pessoas que vão lá fazer uma pesquisa, que vão visitar. E aí foi muito legal ter ido para ciências ambientais por isso, por eu olhar isso. E aí eu olhava e falava, caramba, cada pesquisa dessa aqui dá um documentário. Isso aqui dá uma entrevista do caramba. Eu posso pegar isso aqui. Só essa metodologia, que é uma metodologia meio nova, só isso aqui, explicar isso aqui, como que torna isso com um valor científico, já é uma história do caralho para se contar. Como que se faz isso sem ser uma coisa aleatória, sem
ser uma loucura de um viajandão que vai lá e conversa com indígenas e sai anotando e volta e faz uma poesia. E não é isso. É ciência também. Mas é preciso explicar isso. É preciso as pessoas entenderem isso para não começar a falar que Vênus em Marte é o que tá fazendo ter a enchente ali no coisa. É tentar conseguir explicar isso, né? E isso foi me gerando essa coisa. E aí eu comecei a fazer o programa no YouTube muito pensando nisso também. Primeiro que foi durante a pandemia, eu já tinha essa ideia há muito tempo, eu queria fazer um programa de conversa com pesquisadores e mostrar as pesquisas. Aí veio a pandemia, eu ficava querendo fazer um cenário, com um estúdio, caramba. Eu falei, cara, se eu ficar nessa, né, o ótimo é inimigo do bom. Vou começar a fazer na pandemia conversas com esse monte de contato que eu tenho. E comecei a fazer, a coisa foi evoluindo assim, né, até que eu cheguei num formatinho que era um formato que eu conseguia me resolver, que é fazer um jornal socioambiental. Eu vou pegar as principais notícias e vou dar essas notícias aqui rapidinho, vou navegar pelos principais sites, meio que uma curadoria de conteúdo, porque a gente está vivendo uma infodemia, né? Uma pandemia de informações. Infodemia. A gente o tempo todo recebe link, aí você entra num grupo de WhatsApp que é o grupo de questões do mar. Aí vai lá, o cara me manda 50 mil lives de um monte de coisa. Fala, cara, eu vou ficar louco, eu não vou conseguir ver isso, vai me dar uma angústia de eu não conseguir entender tudo isso. Aí eu comecei a pensar em fazer isso, eu vou tentar dar uma filtrada nisso aqui e juntar o que é de mais importante. E comecei a tentar a fazer essa curadoria, podemos dizer assim, né? De notícias socioambientais. E aí virou isso, assim, né? É o que eu conseguia me segurar. Porque eu já estava me informando sobre o tema, eu estava tentando separar ali o que vale mesmo, o que não é, e comecei a fazer o programa no YouTube. Aí eu comecei a editar o áudio para virar uma versão de podcast. Eu gostaria de, fazer uma edição super refinada, pensar o podcast como um podcast, pensar o YouTube como YouTube, ter mais matérias em vídeo no YouTube, mas eu não consigo, assim, infelizmente é uma das minhas frustrações, assim, que eu ainda vou chegar lá, sabe? E tem alguns canais no YouTube que são muito bons, assim, nesse sentido, de tentar trazer, né? Eu acompanho alguns que são bem legais, assim, tanto de ciência quanto de jornalismo em geral, assim, né? De política e tal, né? Que eu acho bem legais de acompanhar, e eu fico tentando olhar como espelho, mas um dia eu vou chegar lá ainda, sabe? De ter um quadro só de pesquisa. Eu confesso que eu sinto falta, assim, porque na verdade eu acho que de podcast, assim, com esse tipo de abordagem, na área ambiental eu não conheço outro, assim, porque era uma síntese mesmo, né, do que estava acontecendo, e eu falava, tá acontecendo isso na Amazônia, saiu isso, aquilo. Eu ouço em torno de 4 a 5 podcasts de notícia todo dia. Geralmente eles são temáticos, né, hoje é a briga do Lula com o Banco Central. 3 deles estão falando sobre isso, né. Tem um que eu ouço que sai de manhã da CBN, Panorama CBN. Aí outro dia até eu tava ouvindo a Miriam falar, tira isso aí um pouco, que isso é mó body count, né? Aí eu parei pra pensar, falei, é body count mesmo, é tipo, não sei quantos mortos na guerra da Ucrânia, não sei quantos mortos no acidente, não sei aonde, não sei. Falei, caralho, velho, é um negócio de notícia que dá número de mortos. Eu não tinha me atinado pra isso, mas uma boa parte do panorama CBN é esse body count, né? E na área ambiental não tem, cara, assim, essa síntese, né? O que aconteceu hoje, o que o Ministério do Meio Ambiente fez, o que né, tá acontecendo. É um hard news, né, que a gente chama, que é a notícia do dia a dia. Então... ali. Eu senti um pouco essa falta mesmo, porque tem alguns sites muito bons, mas que também, por essa questão de algoritmo, de coisa, eles acabam tendo que colocar muita coisa que às vezes não cabem, ou não se aprofundam tanto, e muitas vezes, e aí isso é uma coisa que chama muita atenção, as interligações entre as coisas, as conexões que tem entre uma notícia que sai, por exemplo, publicada no Eco, com outra notícia que saiu na Folha de São Paulo, com outra que saiu no Clima Info. Elas têm relação entre si, mas falam de coisas diferentes. Como que a gente faz essas relações? Eu acho que isso que é a grande chave para a comunicação. É entender essas relações que tem entre os fatos. Uma chuva torrencial no verão é uma coisa, uma chuva torrencial no inverno é outra, e tem relações diferentes. Uma legislação que reduz a proteção de APPs de margens de rios, ela tem ligação com a enchente de ontem no Rio de Janeiro. O que é isso? Como que a gente faz essa relação? Né? Não é só uma questão de briga política, por exemplo. Não, porque o CONAMA foi esvaziado. O que o CONAMA decidiu? Diminuiu a proteção de mangues e restingas. E aí você vai lá em Atafona, lá no Norte Fluminense, lá, com a cidade que está sendo engolida pelo mar. Será que tem relação o esvaziamento do CONAMA com o mar entrando? Talvez não, talvez seja uma questão geológica, geográfica, oceanográfica lá, que
que aconteceria de qualquer forma e por causa disso, ou não, ou pô, acabaram com a restinga, que é o que seguraria o mar, e aí o mar vai levar. Como que a gente faz essas relações? Até a coisa que tá super em voga agora, né? A questão do Yanomami, né? Não é um negócio que aconteceu de um dia pro outro, né? É uma série de questões circunstanciais, de pequenas ações pontuais que foram cercando ali e criando todo a tempestade perfeita para uma calamidade, né, cara? Assim, aí quando você olha ponto a ponto, não, mas não, isso aqui não influencia tanto. Mas quando você vê o conjunto da obra, cara, é um negócio que é arquitetado. Sim. Que a gente tem que fazer essas conexões, né? Pô, continua com o podcast aí, cara, pô. Não, eu vou retomar. É que sabe o que eu precisava fazer a minha defesa. Eu tirei um caminhão das minhas costas com o mestrado fechado. Agora eu tô colocando em ordem as coisas aqui e eu vou retomar, quero retomar ele também um pouco repaginado para não voltar simplesmente assim, vamos lá, voltamos. E é muito louco, porque até hoje eu fico separando as notícias que seriam interessantes, né? Eu tenho o meu grupo de WhatsApp comigo mesmo, e aí eu vou mandando as notícias pra mim, que vão chegando. Então assim, e aí as coisas vão se acumulando. E eu achei que 2023 ia começar um pouco mais tranquilo. Só que vem uma atrás da outra, né? E vem uma atrás da outra, e eu falo, caramba, tem os Yanomami, tem o porta-aviões que afundaram agora lá, e tem um monte de questão envolvida na história do porta-aviões. Tem um monte de coisa assim rolando que eu, caramba, se eu fizer um programa, eu vou ter que fazer um programa de 6 horas pra atualizar as notícias. Eu vou ter que deixar, tem coisa que vai ter que ficar pra trás e eu vou olhar hoje, né, assim. Eu lembro um podcast que eu gosto muito, que é o Medo e Delírio em Brasília, não sei se você conhece. Porra, demais. Eu ouço direto. Quem não conhece aí, galera, ouçam aí Medo e Delírio em Brasília. Um grande abraço aí, Cristiano Botafogo. Ele tava zoando ali, eles falaram, e vocês achando que em 2023 a gente não ia ter pauta? Não, eles estão fazendo um, tá ficando muito longo agora, porque eu não, pra ouvir, antes ficava com meia hora, 40 minutos, tem podcast deles, agora tá com 1 hora. E é excelente. E eu pego o podcast deles, eu tava com 2 estagiários de jornalismo, eu falei, ouçam esse podcast pra aprender edição, pra ver como é, porque o que os caras fazem na edição de som, primeiro que o Cristiano Botafogo, cara, ele faz o que ele quer com a voz, né? É demais. Então, cara, isso, eu conversei com ele, eu falei, pô, Cristiano, monta um curso, velho, porque assim, edição, a gente sabe cortar e juntar os pedacinhos, só que ele muda o tom da voz pra sincronizar com uma melodia, cara. Eu falei, pô, você tá de sacanagem, ele é músico, né? Sim, então, mas é um formato que eu acho que funcionaria muito pra conservação, se a gente conseguisse aproveitar isso, sabe? Ter as vírgulas sonoras, ter algumas coisas que vai criando uma identificação e tomar um cuidado, que às vezes eu sinto um pouco do Medo e Delírio. Quem sou eu pra criticar eles? Mas às vezes eu pego alguém, às vezes eu tô ouvindo, né? Aí eu coloco alto assim, tem algumas piadas internas que já fica por tanto tempo que eles não explicam mais. E aí você fala, pô, eu entendi, eu dou risada disso, mas talvez quem esteja ouvindo pela primeira vez não vai entender. E aí eu tento trazer isso pra nossa área. Tem coisas que talvez a gente repita tanto dentro do meio e que tem que explicar sempre. A gente sempre tem que voltar a explicar alguma coisa muito básica. Porque pra alguém tá chegando agora, ela precisa entender. Você não pode deixar a pessoa se desconcentrar do que ela tá ouvindo pra ficar tentando entender o que você acabou de falar. O episódio ele tem que ser autoexplicativo, né? Sempre, né? Nem que você tenha que pedir desculpas, pedir licença pro pesquisador. Olha, eu vou ter que explicar aqui de novo o que é. Pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, me explica de novo o que é um transecto, né? A gente tava falando antes então, eu faço isso no Desabraçando. Eu tô falando com a Miriam, eu falei, pô, Miriam, toda vez que falar armadilha fotográfica, eu tenho que explicar o que é. Pô, não é possível. Tem coisas que talvez com o tempo você já começa a entender que a pessoa, mas é importante, né? De tempos em tempos, é importante, você cara, voltar e falar, opa, deixa eu dar um passinho atrás e contar essa história melhor, deixa eu explicar melhor que termo é esse que eu tô usando. Às vezes você se sente meio repetitivo, mas tem que pensar que você tá buscando sempre falar para pessoas novas. As pessoas que já te conhecem, elas já te conhecem. Quem gosta, gosta, quem não gosta vai falar mal do mesmo jeito, então assim, beleza, se repita para as pessoas que você conhece, com licença, né? E tente pensar sempre nas pessoas novas. Cara, uma coisa muito interessante que aconteceu, quando você compartilhou, acho que a primeira vez no Instagram, o podcast, o Verde Mar e tal, eu comecei a pensar em você ouvindo. Aí eu ficava imaginando quem que é o meu ouvinte. Tipo, às vezes eu tô falando pra alguém que tá querendo saber, mas espera aí, eu tenho que redobrar meu cuidado quando eu for falar de alguma questão relacionada à ciência, porque o Fernando tá ouvindo. E aí ele vai falar, pô, o cara tá falando merda. Mas é sempre isso, é imaginar a pessoa que tá do outro lado, assim, sabe? E a visão que ela traz também. Bom, beleza, eu preciso tomar muito cuidado na hora que eu for simplificar uma pesquisa, porque vai ter pesquisador ouvindo e ele não pode se sentir diminuído, ele não pode sentir o que ele faz é menor. Não, ele precisa entender que eu tô também querendo falar com a
outra pessoa que não faz a menor ideia do que é um senso visual, do que é uma paisagem sonora. Como que eu vou explicar isso? Então, assim, eu preciso equilibrar. E aí é ficar o tempo todo tentando visualizar essas pessoas que estão do outro lado, ouvindo, né? Na questão do medo e delírio que a gente tava falando é isso. Às vezes eles soltam umas, né? Teve uma que eles usaram por muito tempo, agora eles não estão usando mais, que é o terrível homem do broche de caveira. Ah, é. Eu sabia de quem se tratava. Mas se alguém ouve e fala, puta, que é essa coisa que tá aparecendo no meio? Mas faz parte da edição deles. É assim, quem sou eu pra criticar? Eu acho demais. Eu ouço o podcast deles e eu fico dou risada, choro. É demais, né? Assim, porque bom, é muita informação, é muita coisa. O Pedro faz um puta de um trabalho de jornalismo mesmo, de buscar as notícias, de fazer as coisas. Então ele faz esse clipping, né? Ele vai juntando. Uma vez eu entrei lá pra ler. É a pauta, né? A pauta tá ali. O Cristiano entra a ler e ele edita que é um pouco do que eu, do que eu tento fazer com as questões socioambientais, é de ler tudo e fazer conexões. Só que eu não tenho tempo de ler o tanto que ele lê de notícia. Daqui a pouco chegam as crianças aqui, começa a pular aqui em cima, deixa eu te ajudar a trabalhar, e aí a vida nem sempre dá essas possibilidades, né? Assim, mas eu acho que é um negócio que é importante fazer, e é importante que as pessoas em geral façam, assim, sabe? Você se interessa mais por felinos? Deixa eu tentar ver o que tá sendo publicado aí de felinos. Qual que foi o vídeo que viralizou, que tem lá? Eu vi esses dias não lembro, na Índia, alguma coisa assim, que é um felino sai e pula num Fusca, numa parada assim, tipo, o que aconteceu aqui? Isso aqui vai virar, é o que vai viralizar. Como que eu posso explicar a diferença desse bicho aqui pra onça pintada, né? E aí eu vou falar de, sei lá, de especiação a partir de dois animais que são muito parecidos visualmente, mas que estão em cantos opostos do mundo. Sei lá, sabe, assim, tô viajando, assim, aí também tem que fazer pensar em todas as possibilidades, inclusive as mais absurdas. Agora, recentemente, o pessoal soltou um Bengal. Bengal é um gato de raça, né? Caríssimo. E ele é muito pintadinho, assim, ele parece acho que foi, não sei se foi em Belo Horizonte, aí a polícia ambiental pegou o bicho e soltou no mato, achando que era jaguatirica. Caraca. Acho que custa 17 mil reais o gato, velho. Aí a partir de um fato desse, por exemplo, claro que não é exatamente o caso, mas você pode falar de espécie invasora, de espécie exótica. Até explicar quais são os gatos, né, pelas pintas e tal. E aí como que eu faço essas conexões, assim, né? O caso do peixe-leão, por exemplo, é exatamente isso, né? O cara soltou lá do aquário, aí tem algumas teorias, né, que por que ele começou a invadir o Caribe, o furacão que destruiu o aquário e levou o peixe. Já tem registro aqui, né? Em Noronha que tem registro? Tem mais de 80 registros em Noronha. Olha aí. Já, assim, o bicho tá aí. Ele chegou, né? Achavam que ele não ia conseguir transpor a pluma do Amazonas, mas já tá aí. Agora é questão de tempo para ele chegar em outras regiões, entender até onde ele vai, como que a gente usa a ciência cidadã para fazer os registros, porque como que os mergulhadores conseguem identificar um peixe-leão? Ou um coral-sol, que também é outra espécie exótica invasora. Tá tudo ligado, né? Como que a gente comunica bem isso? Fala, esse peixe é lindo, só que ele é uma praga, né? Ou esse coral, ele também é lindo, só que ele é uma praga, daqui a pouco só vai ter isso, só vai ter coral-sol e peixe-leão, e acabou todos os outros peixes, né? Ou o que causa isso? Como que a gente faz essas relações e como que a gente comunica isso, né? No fim das contas, volta para essa questão, né? A gente precisa conseguir falar muito bem sobre esses temas, sem se tornar pesado, sem vir também com uma visão muito fechada, né? Sobre as coisas, e aí às vezes a gente tende putz, você fala uma coisa, e tem sido difícil, assim, né? Cara, eu tenho amigos meus de infância, cara, que eu cresci na serra, fazendo trilha, acampando, fazendo coisa, o cara hoje vem me falar de cloroquina e, sabe, e que os Yanomami são da Venezuela, sabe, essas coisas. Você fala, cara, pelo amor de Deus, velho. A Atibaia tá de parabéns, hein, cara, que puta que pariu, cara, você não faz ideia. Não, eu falo, cara, pelo amor de Deus, cara, cadê aquele cara que a gente ia acampar e fazia, você ficava fazendo, andava na trilha e ficava no meio do mato, cara, quem que, né, onde foi parar você? O que aconteceu, cara? Sabe, que você esqueceu disso aí? Não, eu tenho colegas que são, assim, conservacionistas, grandes pesquisadores de renome internacional, que tá, assim, porra, no mundo, assim... Foram sequestrados pelo algoritmo. Você fica assim, velho, né? Porque, assim, eu não acho que título é o grande balizador. O cara pode ser Nobel de Física e não saber nada de história e defender o local, sabe? Sim, tipo, cultura é diferente de título acadêmico. Mas agora você pega uma pessoa viajada, que morou em outros países, que visitou lugares diferentes, que lê literatura, que estuda... Sim. Marchando na frente do quartel, você fica assim, caralho, velho, que loucura, hein?
É uma guerra de comunicação mesmo, né? E as pessoas acabam sendo sequestradas pelo algoritmo. E é um mecanismo muito conhecido, assim, né? Ela recebe de alguém que ela conhece alguma coisa, e aí ela passa a consumir aquilo, e aí aquilo passa a ser entregue pra ela, e aí ela passa a entrar a mergulhar num abismo mesmo, num poço de lama mesmo. Seita, né, cara? É aquela mesma lógica. O que leva 900 pessoas a se matar na selva da Guiana com o Jim Jones? É isso, é gradual, cara. Um negócio que levou 30 anos até chegar nisso. Falou já que tá falando em podcast, tem um outro que eu comecei a ouvir, que é o Ateliê do Chico Felitti. Não conheço. É o quê? É um pouco sobre um processo desse, né? Tipo, uma seita, como ela é criada. E é um ateliê no centro de São Paulo com aspirantes a artistas que passam a venerar um cara que, porra, fazia assédio e vários outros problemas, só que o grupo se comportava como uma seita e virava, é isso. Como que é gradual, né? É gradual, é um processo. Cada dia é um limitezinho que vai pra frente e tal. E assim, cara, virou até quase que um desafio de vida esse aí, porque eu tenho vários amigos meus que a gente ia pra serra quebrar trator, que tava abrindo estrada na Serra de Itapetinga pra fazer condomínio. Olha aí. E que hoje estão aí querendo defender Ricardo Salles na Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sabe? Nossa, cara, eu não consigo entender. Cadê você, velho? Cadê aquele lá que a gente ia lá? Os caras fazendo acero. Tinha a galera fazendo acero na serra pra evitar o 15. A gente ia lá brigar com os caras. O que você tá derrubando árvore aí? Aí o cara, molecada, vem cá. Vocês já ouviram falar em acero? Tipo, eu aprendi o que é um acero porque eu fui lá brigar com o cara que tava passando um trator num pedaço da serra. Aí o cara veio lá e falou, menino, chega aqui. Tinha, sei lá, 12, 13 anos de idade. Entendeu? Mas tava andando no meio do mato, vi um cara derrubando o mato, passando um trator. Eu falei, que história é essa? Sabe? Aí você vai e o cara vem, menino, chega aqui, criança. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso aqui é pra não passar o fogo. Isso aqui chama acero. Nunca mais esqueci. E a galera que tava junto comigo lá, hoje tá, porra, cara, a maior parte, nem sei se é a maior parte, mas uma boa parte, sabe? Você olha e fala, puta, onde que se perdeu isso? E aí eu vejo que se perdeu na comunicação. Na comunicação. Esses discursos negacionistas, esses discursos da extrema direita, chegaram nessas pessoas. E aí o algoritmo fez o resto. Chegou de alguma maneira familiar, alguém conhecido, alguém que ela viu, e aí ele participou de uma experiência que de alguma maneira foi catártica, assim, de entrar numa manifestação, de fazer alguma coisa que ela nunca imaginou fazer, maior, assim, e aí ela foi engolida. E aí o resto o algoritmo faz. De se sentir parte, né, do negócio e tal, é muito doido. E aí como que a gente consegue sequestrar esse algoritmo? Como que a gente consegue usar isso pro nosso favor, né? E o nosso favor não é nosso, né? Não é uma coisa pessoal, é para falar dessas questões, da ciência, né? As pessoas podem se interessar por diversos temas. Por que não podem se interessar por uma pesquisa científica que é super interessante? Por que não pode se interessar em entender as questões ambientais, sociais? É uma questão, tipo, é uma guerra de comunicação, assim, né? E é para isso que eu tenho vivido ultimamente, assim. Quer dizer, eu sempre vivi, mas agora muito mais com esse enfoque, né? Da questão socioambiental e da ciência, assim. Porque elas estão intimamente ligadas. Com certeza, cara. Pô, legal, Caio. Né? A gente deu uma filosofada, né? Mas faz seu jabá aí, meu. Fala aí dos seus canais, da Cúmulos TV, do podcast do Verdemar. Tá tudo integrado aí, né? Como que a galera conhece melhor seu trabalho aí? Cara, no Instagram eu tô lá no @Projeto Verdemar e @Cúmulos TV. No TikTok, Cúmulos TV. Tô tentando chegar lá. No YouTube também, youtube.com/Cúmulos TV. E tem um site do projetoverdemar.com. Tudo isso aí dá pra encontrar, né? O Projeto Verdemar, ele tá mais localizado aqui no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, as ações que faz ali. E a Cúmulos TV é mais abrangente ali, e me posiciono mais, brigo mais, fico mais à vontade ali no YouTube. E nas plataformas de áudio aí, de podcast, tá como o podcast Verdemar. Então é só chegar lá. Muito bom. Conservação ambiental, ecoturismo e divulgação científica. É sensacional. Tá até continue ouvindo aqui. Eu acho que eu não fui até o último segundo aqui. E tá velho, porque esse aí eu não faço, esse ano eu não fiz nenhum, eu acho. Quando foi o último, cara? Acho que foi em dezembro. Olha aí. Tá na hora de voltar, cara. Agora você já tirou esse fado. Tá, não, vai voltar bem em breve. Foi novembro, cara. Não. Muito bom. Pô, Caio, sensacional, cara. Pessoal, e tem também o vídeo da sua defesa de mestrado, né, lá na Cúmulos TV, tá aqui. Ah, tá lá, ele tá como não listado, eu deixei ele escondidinho. Depois eu deixo aí. Ah, porque ele tava no meu histórico aqui, por isso que eu vi. Pode crer. Mas tem lá, eu vou deixar ele aberto depois. Mas tem bastante coisa, tem, por exemplo, na Cúmulos TV teve uma oficina, recentemente, oficina de observação de cetáceos, de boas práticas de observação de cetáceos.
Crustáceos, que eu fiz a transmissão ao vivo em parceria com o projeto Baleia Jubarte e o Baleias e Golfinhos do Rio de Janeiro, Prefeitura do Rio de Janeiro. Vai começar a ter aí uma série também de Mulheres na Ciência. Dia 11 é Dia das Mulheres na Ciência, né? Dia Internacional das Mulheres na Ciência. E vai ter uma série de apresentações também em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria do Meio Ambiente e esses projetos. E eu vou transmitir lá no canal. E vão ter algumas coisas aí, algumas novidades. Vou tentar sempre estar presente ali. Pô, e é uma honra, cara, participar do Desabraçando. E foi muito louco, porque a primeira vez que eu ouvi o podcast, eles falam, estamos aqui diretamente de Atibaia. Eu falo, caramba, tem alguém em Atibaia falando disso? Porque eu cresci em Atibaia, assim, minha família cresceu em Atibaia, meus avós são de Atibaia. E eu, porra, eu tenho minha vida tá aí, assim, né? Eu comecei toda a minha paixão, a minha relação com esse planeta na Serra do Itapetinga, no Morro do Piolho, na Grota Funda, nessas áreas que eu crescia, eu ia todos os dias nesses lugares. E aí quando eu vejo que ali virou um monumento natural, virou um parque estadual, assim, eu fico muito... Eu me emocionei na hora, assim, sabe? Eu falei, caramba, eu acho que até mandei um e-mail, mandei uma mensagem, falei, caramba, onde que esse cara tá em Atibaia, cara? E aí foi quando eu conheci, já tem um tempo isso, nem lembro quando foi, mas eu achei muito legal, assim. E Atibaia é o centro do mundo, é o novo centro do mundo. Ninguém sabe, olha mas aí. É. Atibaia é tudo de bom, cara. Nossa, assim, né, quando eu voltei do doutorado pra cá, eu fiquei tão feliz, assim, falei, nossa, que Atibaia é tão legal, A gente morava aqui, eu fui pra Rio Claro, aí voltamos pra cá, eu falei, nossa, que alívio, Atibaia é tudo de bom. Atibaia é massa mesmo. Legal. Quem não conhece, conheçam, galera. Tem várias unidades de conservações legais aqui, elas estão se estruturando. Pô, tá muito legal, cara. O Monumento Natural tá super bacana ali, tá com uma sede bacana, tá ficando bem legal. Massa. Tem a galera do Simbiose que faz um trabalho aí legal. Eles estão gerenciando lá, tá bem legal. Massa, muito bom. Uma honra. Muito obrigado aí pelo convite, cara. A honra é minha, Caio. Pô, obrigado, cara. Acho que a gente pode combinar outro bate-papo desse. Sim. Eu agradeço demais, cara. Eu fiquei super feliz, assim, quando eu vi, né, a sua defesa. Eu falei, pô, coisa interessante. E uma coisa, assim, de um ambiente que, assim, aí eu tô falando do aspecto mais pessoal, assim, que eu não tenho tanto contato, que é o oceano e tal. E uma abordagem super bacana, envolvendo as escolas, mutirão. E o que você falou é uma coisa que é palpável, né? Você tá ali, você participa do processo, você tá tirando, você vê um resultado, você removeu um lixo dali, o lixo não está mais ali, é uma ação. Então isso é super bacana, envolve as pessoas, né, cara, e em diversas escalas, e um trabalho super aplicado, assim, um trabalho de mestrado super aplicado, bacana, e eu fiquei super curioso. E, poxa, já tinha um tempo, né, que eu tô sempre lá te pedindo mais dicas, né, eu falei, caralho, cara, esse tipo de coisa aqui, eu acho que só uma visão profissional do cara, porque eu não sou comunicador, né, cara, eu tô aqui no podcast claro que é comunicador, e erro, né? Não, claro que é. O trabalho que vocês fazem com o Desabraçando é de comunicação. Então, é muito tentativa e erro, cara. Mas é assim que funciona, né? Assim, é isso. Mesmo quem estudou e que trabalha na área também é na tentativa e erro, ainda mais nos tempos atuais, com redes sociais, com novos meios. Você tem que ficar testando, você tá o tempo todo testando, né? Às vezes você faz um vídeo ou produz um conteúdo lá para uma rede social que você acha que não vai dar nada, o negócio explode. Tem outros que... tem um exemplo, eu fiz um vídeo, isso foi no comecinho da pandemia, eu fiz um vídeo no Instagram que deu mais de 3 milhões de visualizações, o canal, o perfil do Instagram ganhou mais de 10 mil seguidores em uma semana. Eu falei, caramba, que história é essa? Que vídeo foi esse? E era um vídeo que, do nada. Aí depois você faz outro que você acha que vai bombar, vai lá, ninguém vê. Você fala, pô, que porra é essa, né? É difícil de entender, é na tentativa e erro. Então, é o processo mesmo. E com certeza vocês são comunicadores. Você, principalmente, que tá aí à frente, dando a voz, mas toda a galera que tá envolvida, né? De certa forma, tá num processo de comunicação, pô. Vamos tentando aí, a gente mandando um recado aí pra galera, pra minha tia, grande beijo aí, tia. Beleza, valeu. Caio, vamos que vamos, cara. Brigadão, bicho. Eu que agradeço, valeu e um abraço pra todos aí, todas. Sensacional. Nekesset TVS, Panteram Tuan Ipsan Essen.